Vamos a um segundo tipo também bastante interessante de indutor, chamado indutor toroidal ou toroide. Nessa figura vocês veem o toroide cortado ao meio. Então nessa situação aqui nós temos uma bobina enrolada sobre uma estrutura circular e nesse caso a área de seção transversal aqui é retangular. Nós já vimos na aula sobre lei de Ampère de que forma nós calculamos o campo magnético no interior do toroide. E esse campo então é função da distância que estamos aqui do centro, né? A questão principal aqui é a seguinte: a definição do sentido da corrente nessa espira, ou considerando, por exemplo, essa bobina com N espiras, né? Se o sentido da corrente for nesse sentido, até aqui a última espira, nós temos um campo magnético no interior do toroide todo orientado. Então, se a corrente é nesse sentido, pela regra que nós já conhecemos da mão direita, o campo magnético aqui no interior, nesse ponto, ele aponta para dentro do toroide. E o campo magnético fica todo orientado. Então, aqui desse lado, o campo magnético sai. Algo interessante a se observar é o seguinte: como o campo magnético fica todo confinado dentro da estrutura do toroide, não tem campo magnético externo. Então, isso é algo totalmente diferente do caso do solenoide, onde nós tínhamos então uma dispersão do campo do solenoide pela vizinhança do indutor. Aqui no toroide não. Então, vamos lá. De que forma nós calculamos então a densidade de fluxo magnético e, por sua vez, o fluxo e fazendo a relação então número de espiras vezes o fluxo pela corrente que produziu esse fluxo para chegar no valor da indutância. Então, o campo no interior do solenoide, campo magnético em ampere por metro, do toroide, não do solenoide, do toroide, é dado então pela definição que nós já vimos lá da lei de Ampère. É número de espiras vezes a corrente sobre 2π vezes o raio, que eu vou chamar aqui de R. Posso também chamar de Rho, para ficar adequado com o sistema de coordenadas cilíndricas, para não confundir com R de coordenadas esféricas. Então, dado esse valor de raio, né, nós temos então um valor qualquer aqui de raio, nós temos o valor do campo magnético. Como aqui o raio influencia de maneira inversamente proporcional no valor do campo, quanto mais próximo nós estamos do centro, maior é a quantidade ou a intensidade de linhas de campo nessa região. Então, quanto mais afastado, menos linhas de campo. Tá? É uma questão importante a se analisar. Nessa região, é possível, por exemplo, que numa região mais próxima do toroide haja uma saturação do campo, mais próximo do centro, haja uma saturação do campo magnético antes, por exemplo, do que na região mais externa. Então essa é uma questão importante. Então assim, chegamos então ao valor da densidade de fluxo, que é μ vezes H. Então aqui temos μ, número de espiras, corrente sobre 2π raio. De que forma nós conseguimos calcular o fluxo total nessa área? Nós precisamos, na verdade, fazer uma integral, calculando o fluxo através da expressão B escalar ds através dessa superfície aberta. Como a área tem a mesma direção da superfície, na verdade aqui vai sobrar, numa expressão simplificada, o B vezes a área. Mas aqui, como o raio, a distância, participa da integral, nós teremos
um valor um pouquinho diferente. O valor exato da indutância é calculado da seguinte maneira. Precisamos primeiro calcular o fluxo magnético no interior do toroide. Então, a expressão do fluxo magnético vocês já conhecem, é B escalar ds que passa através dessa superfície aberta. B é μ, número de espiras corrente sobre 2π vezes o raio. Faltou aqui a direção, né? Temos que definir uma direção. Vamos considerar aqui coordenadas cilíndricas a φ. Mantermos nosso sistema de coordenadas. E o ds, que representa essa área aqui, na verdade ele é um dρ dz na direção a φ. Então aqui é dρ dz na direção a φ. Então o ds e o b estão na mesma direção. O fluxo então é μ, número de espiras corrente sobre 2π ρ dρ dz. Ρ varia de um raio mínimo, que é o raio A, até B. E a altura varia, por exemplo, de 0 até 1h. Então, ρ varia de A até B e a altura Z varia de 0 até H. Temos uma parcela constante, μ, número de espiras corrente sobre 2π. A integral ao longo do dz é z, de 0 até uma altura. E a integral 1 sobre ρ de ρ é ln do módulo de ρ. Nesse caso, o valor sempre positivo. Então, de A até B. Então, essa é a expressão do fluxo que nós vamos calcular. Então, o fluxo magnético é a permeabilidade do núcleo. Aqui podemos ter núcleo de ar ou núcleo ferromagnético. Número de espiras, corrente sobre 2π. A altura. E aqui, então, no caso da subtração ln de B menos ln de A, nós temos ln de B sobre A, devido à propriedade dos logaritmos. Então, esse é o fluxo magnético em Weber, valor exato, que passa aqui nessa região. Vamos adiante. Então, vamos agora ao cálculo da indutância. Então, a indutância, que é N fluxo dividido pela corrente, fica número de espiras, a expressão do fluxo, permeabilidade magnética, número de espiras, corrente, a altura desse toroide, dividido por 2π, e aqui ln de B sobre A. Dividido pela corrente que produziu esse fluxo. Então, mais uma vez, a corrente cancela os termos, N aparece ao quadrado, então fica N ao quadrado, permeabilidade, altura, sobre 2π, e aqui ln de B sobre A. Então, essa é a expressão da indutância do toroide. Um valor em Henry, indutância do toroide, valor exato. Então, esse valor é um valor obtido então a partir da integral, e como resultado da integral apareceu esse ln de B sobre A. A pergunta é a seguinte: existe alguma maneira mais simples ou interpretar esse resultado de uma maneira mais prática?
A resposta é sim, tem uma maneira, e é a seguinte: se nós considerarmos o campo magnético praticamente uniforme, como comentado antes, nós simplesmente multiplicamos B vezes essa área. E nós podemos também, então, definir um valor de indutância, um valor aproximado. Então vamos lá. Se considerarmos o campo magnético uniforme no interior do toroide, então, se considerarmos B uniforme, nós chegamos a uma expressão de fluxo que é B não mais dependente do raio, mas sim definindo um raio médio. Então nós podemos definir aqui, por exemplo, um raio intermediário entre A e B, que é esse raio aqui. E nós podemos então definir uma expressão mais simples para o fluxo, simplesmente fazendo o módulo do B. Eu vou chamar aqui, vou usar o R, tá? Não confundo com o R de coordenadas esféricas, mas vou utilizar só para diferenciar do ρ de coordenadas cilíndricas. Mas esse R aqui, na verdade, é o raio médio do toroide. Isso vezes a área de seção transversal, onde a área é igual a B menos A vezes a altura, B menos A vezes a altura, e R é B mais A dividido por 2. Por que isso? Na verdade, eu quero chegar numa expressão de indutância parecida com a que foi obtida para o caso do solenoide, onde aparece a área de seção transversal e comprimento do solenoide. Se vocês olharem essa expressão, vocês vão ver que 2π vezes o raio é o comprimento médio do toroide. E se essa é a expressão do comprimento médio do toroide, o valor da indutância, que é calculado como N, valor do fluxo, sobre a corrente que produziu o fluxo, fica o seguinte: N, N corrente, a área de seção transversal por onde passa o fluxo magnético, e aqui eu vou chamar de L. Então vejam o seguinte, aqui aparece N ao quadrado, o valor da indutância então fica N ao quadrado, permeabilidade, e dividido pela corrente, né? Faltou dividir pela corrente e simplificar. Então, N ao quadrado, permeabilidade, área de seção transversal dividido por L, onde L é 2π vezes o raio médio. Então chegamos fazendo algumas simplificações, considerando basicamente que o campo magnético é uniforme na região interna do toroide, que o valor aproximado da indutância de um toroide nada é igual ao obtido do cálculo da indutância do solenoide. Algo importante a se observar é o seguinte: apesar de ser um valor aproximado, se nós calcularmos esse valor de indutância e compararmos com o valor exato, a diferença é muito pequena. Essa diferença é tão pequena que muitas vezes uma compensação de uma ou duas espiras já é suficiente para contrabalancear o efeito. Para fins de projeto, muitas vezes essa expressão simplificada leva a resultados tão bons quanto a expressão de cálculo do valor exato. Essa é uma das
vantagens principais do uso dessa expressão. A questão é a seguinte: quais as vantagens na forma como um toroide é construído e quais, ou no caso desvantagens, qual seria a vantagem principal em termos eletromagnéticos? A vantagem principal é a seguinte: como todo o campo magnético fica confinado na região interna desse toroide, não tem influência, o campo que é produzido por essa corrente não tem influência nas redondezas. Então, se esse indutor for utilizado em uma placa, por exemplo, placa de circuito impresso ou numa aplicação sensível a campo eletromagnético, o exterior desse indutor não vai perceber a presença de nenhum campo magnético, porque ele fica todo aqui dentro dessa região, caso ideal. Talvez tenha alguma dispersão de algumas espiras, mas em termos práticos, essa é a grande vantagem dos indutores toroidais. Então, não produzem interferência eletromagnética. Na vizinhança. Então essa seria uma vantagem, justamente a desvantagem que tem o indutor solenoidal. Mas o indutor toroide tem uma desvantagem bem importante, que é justamente a vantagem do solenoide. O solenoide basta enrolar uma bobina sobre um carretel e está resolvido, né? Um toroide, se ele for construído de material maciço, inteiro, temos uma dificuldade construtiva. Por quê? Imaginem que são 100 espiras. Nós precisamos passar o fio 100 vezes aqui pelo interior desse toroide para conseguirmos construir o indutor. E além disso, temos que ter muito cuidado porque os fios utilizados são esmaltados. Então, qualquer problema na construção que resulte em uma falha na isolação pode causar um curto-circuito entre espiras. E esse problema pode ser ainda mais grave se tivermos múltiplas bobinas enroladas sobre esse toroide. Então, a construção de toroides de maneira industrial exige uma máquina específica que consiga então fazer a bobina sobre essa estrutura. Tá? Essa é uma das dificuldades. Tem maneiras de contornar isso usando, por exemplo, segmentos e depois emendando esses segmentos, mas não tem uma estrutura mecânica muito boa. Tá? Tem diferentes tipos de núcleo magnético, é possível utilizar algumas dessas soluções. Mas o toroide inteiriço ele é difícil de ser bobinado. Então, uma desvantagem que é bem importante, principalmente quando se quer construir em larga escala, é vou chamar assim de bobinagem, né, do toroide. Requer máquinas especiais. Vocês podem até procurar na internet vídeos, enfim, que mostram como essas máquinas funcionam. Essas máquinas podem ser tanto manuais, é possível fazer essa bobinagem com auxílio manual, ou totalmente automatizadas, onde a própria máquina faz a contagem do número de espiras, o corte do fio, enfim, a adequação ao tamanho do núcleo magnético e tudo mais. Espero que vocês tenham compreendido a ideia das deduções envolvendo indutância. A indutância de qualquer arranjo de condutores ou em qualquer situação é calculada da mesma maneira. E as duas principais estruturas de indutores são as estruturas na forma de solenoide e na forma de toroide. Temos também algumas outras combinações que vamos ver mais adiante quando entrarmos em circuitos magnéticos,
mas essas são as principais estruturas utilizadas em aplicações comerciais.